vai fazer besteira. Então a Bíblia, ela é muito... O homem necessita da mulher para assumir um governo, e ela vai falar sobre apresentar a mulher no plano de Deus, tá? Então a mulher, ela já estava nos planos de Deus, tá? Né? Ou da onipresença e onipotência de Deus. Deus, ele viesse ser propagado aqui nessa terra. Então, olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui com você para nós trazermos um assunto importante aqui, maravilhoso, e nós vamos estudar nessa semana. Antes de eu começar aqui, passar para você o assunto aqui no nosso canal, Teologia para Doido, eu quero convidar vocês para fazer parte do nosso canal. Gente, só para esclarecer aqui, o nosso canal ele foi mudado o nome aí, nós mudamos, né? Nós mudamos o nome, agora o nosso canal agora ele se chama Teologia para Doidos. Talvez você alguns podem até não entender o sentido do nome, mas teologia para doido, para aqueles que são doidos por Jesus. Então, esse é o sentido aqui do nosso canal. Então, nós mudamos esse nome, colocamos esse novo nome no canal, e pois nós achamos assim mais adequado aqui para a nossa discussão, para os nossos debates aqui, pois nós colocamos vários assuntos teológicos, sociológicos, assuntos políticos, né, assuntos filosóficos, e colocamos vários assuntos aqui para nós estarmos discutindo. E hoje nós iremos discutir um assunto aqui que eu acabei vendo aí, fazendo as nossas pesquisas pela internet, nós vimos aí um comentário, na verdade é um estudo de um padre por nome bem conhecido, conceituado na mídia, por nome, acho que é Paulo Ricardo, se eu não me engano, acho que é uma coisa assim, ou é Ricardo, Padre Ricardo, uma coisa assim, eu sei que é mais ou menos isso. Ele é bem conhecido aí, vocês sabem de quem eu estou falando. E ele justamente colocou, né, esse ensino, esse estudo sobre esse assunto, e eu estou aqui fazendo um contrassenso dentro desse estudo. Nós iremos trazer aqui algo, um contrassenso desse estudo a qual ele colocou para vocês aí. Mas vamos lá, antes de eu entrar no tema e falar aqui a respeito do que nós iremos discutir em alguns tópicos aqui, alguns vídeos, iremos fazer aqui para você alguns vídeos dentro, né, de uma sistemática, e trazendo para vocês aqui os pontos principais aqui e discutindo aqui sobre esse assunto. Mas eu quero convidar vocês para fazer parte aqui, tá, gente? Ajudar aí a dar um grau aqui no canal, se inscreve aí no canal, você que ainda não é inscrito, vem aqui nos ajudar, fazer parte aqui conosco desse canal, e eu acredito que nós vamos trazer conteúdos aqui abençoados para você, como nós já temos colocado, postado aqui no nosso canal aqui. Então, nos ajude aí, compartilhe, não se esqueça de comentar, traga aí a sua inscrição para o nosso canal também, venha nos ajudar aqui, eu te convido. Então vamos lá, deixe o seu joinha, se inscreve aqui no canal, aperte o sininho aí para que você possa receber as notificações aqui do canal. Gente, vamos lá então. Então o tema de hoje do canal aqui, que nós iremos discutir aqui no Teologia para Doido, o tema de hoje são 10 motivos porque nunca serei católico romano. Então esse é o contrassenso que nós estaremos falando aqui com você. Os estudos aqui desse Padre Ricardo, ele fala sobre alguns motivos alguns motivos que nos levam a não ser um protestante. Então, ou, né, mais ou menos isso, a questão do estudo dele aí. Então, ele está apresentando motivos, né, ele está apresentando alguns motivos para que a pessoa não seja, então ele está trazendo alguns motivos para que a pessoa não se torne, não se converta ao cristianismo. Então nós vamos estar aqui trazendo para você alguns motivos para não nos tornarmos católicos romanos, beleza? Então vamos lá. Antes de eu entrar aqui na questão, né, nas questões aqui, eu gostaria de apresentar para você primeiramente esse livro aqui, tá, sobre os pais da igreja, tá? Esse livro aqui, ele fala sobre a vida doutrina dos primeiros teólogos cristãos. Então, você pode aqui estar se familiarizando aqui com os pais da igreja, né? Aquilo que eles pensavam e aquilo que eles pregavam, né? Naquele tempo, naqueles séculos passados. E você pode também estar acompanhando aqui também esse livro aqui do Eusébio
de Cesareia, 263 e 340 depois de Cristo, tá? E você vai estudar sobre a história eclesiástica, a história da igreja daquele período lá. Então, os assuntos aqui você vai estar em primeira mão aqui, conhecendo aí um pouco mais da história da igreja do passado. Então, eu quero aqui entrar primeiramente aqui no primeiro tema, nós vamos aqui tratar de 10, né? 10 motivos para não ser um católico romano, tá? Em contrapartida daquilo que o, né, suposto aí teólogo e padre, ele tem falado e ensinado a respeito do cristianismo, né? Por que não ser um protestante? Alguns motivos para não se tornar um protestante. Se ele tem, né, a ousadia de estar ensinando a você a respeito do protestantismo, então nós vamos estar falando aqui 10 motivos. Poderia estar citando um só, tá, gente? Poderia aqui não ser tão afoito, está apenas citando um motivo, porque e também te aconselho você a não ser um católico romano. Primeira coisa conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então esse é o primeiro argumento e o único argumento que nós podemos conhecer e entender na íntegra a respeito do por que não nos tornar um romanista ou um católico romano aí. Porque a verdade nos liberta. É a verdade que nos liberta. Não é a igreja, não é o padre, não é o pastor, não é o bispo, tá? Não é o missionário. É Jesus que nos liberta. Então, conhecereis a verdade. E essa verdade não é uma verdade humana, tá? Não é uma verdade ministerial, não é uma verdade de uma bula, de uma doutrina papal, de um papa, não. Essa verdade, ela é a verdade da Bíblia Sagrada, ela está na Bíblia Sagrada, e essa verdade, ela só pode ser Cristo. Então, Evangelho de João, no capítulo 1, verso 14, ele fala que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a luz como o unigênito do Pai, né? Então, essa luz, essa palavra revelada para nós, essa palavra que foi revelada para nós através de Cristo, se fez carne e habitou entre nós, que Cristo, essa é a verdade que nós conhecemos e por ela nós somos transformados. Então, bastaria apenas falar sobre essa verdade, né? Esse motivo que nos convence do pecado, nos tira do lamaçal do pecado, nos tira da idolatria, nos tira da cegueira espiritual, nos tira de tudo aquilo, né, que é ensinado ali no romanismo, todo esse paganismo, né, que o próprio Deus lá no princípio falou para o povo de Israel, quando eles saíram do Egito, para eles nunca mais olhar para trás, para os deuses, para as coisas mundanas e seguir somente a Deus ali. Então, esse é o primeiro motivo e seria o único, basicamente o único para nós nunca pensarmos em voltar para trás. Ou para você que está pensando em se tornar um católico romano e não sabe o que você vai encontrar lá, e para você que um dia pensou em deixar ou está pensando em deixar o romanismo e aceitar a Jesus como teu Salvador. Então, essas palavras aqui que nós vamos falar, esse estudo aqui é para você, tá bom? Então vamos lá. Primeiro motivo que eu jamais serei um católico romano. Primeiro, o cristianismo vem de Cristo, gente. Então esse é o primeiro motivo. O cristianismo vem de Cristo, não de Roma e nem do Papa. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, como eu disse. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, como eu também disse agora. Então, entendendo que Jesus ele é o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vai ao Pai a não ser por mim, por Jesus. Então, nós não precisamos ser direcionados por imagens de escultura, não precisamos ser direcionados por uma liderança que se acha o representante de Deus na Terra, né? Como eles dizem que eles são representantes legais de Deus. Não.
o representante de Deus na terra é o Espírito Santo. É ele o único representante de Deus na terra. Os demais somos nós, falhos, homens falhos. O próprio livro de Hebreus fala que quem entrou ali por uma única vez no Santo dos Santos foi Cristo. Cristo entrou com o seu próprio sangue no Santo dos Santos e ali rasgou o véu e abriu, fez daquele lugar um lugar habitável, um lugar que qualquer um que aceitar a Jesus como seu Salvador pode entrar naquele lugar. Aquele lugar se tornou agora um lugar que se pode entrar, um lugar que você pode conversar com Deus, se tornou o seu lugarzinho de oração. Então, não precisa mais de um sacerdote para te representar. Não precisa mais. Você agora é um sacerdócio. Você agora é um sacerdócio real e santo. Porque você é um transformado, você é um salvo em Cristo Jesus. Porque Cristo te deu a liberdade de entrar no Santíssimo, no Santo dos Santos, com louvor e adoração a Ele. Então, o cristianismo vem de Cristo, tá, gente? O cristianismo vem de Cristo e não de Roma. Então, se você está direcionado pelo cristianismo romano, então você precisa abandonar o cristianismo romano e voltar-se para o cristianismo de Cristo. Paulo lá em Timóteo, em 2 Timóteo, do capítulo 4, você vai ver que Paulo fala a respeito da sua condenação em Roma. Paulo, o apóstolo dos gentios, ele foi condenado por Roma. Foi condenado por Roma. E ele falou, olha, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé, tá? Então ele foi condenado pelo Império Romano e pela própria Inquisição Romana ali, vamos dizer, lógico que ainda não existia essa Inquisição que nós iremos estudar, nós iremos falar sobre esses assuntos, né? Sobre a Inquisição, sobre a adoração de imagens, sobre Maria, sobre essas coisas, mas só para você entender, Paulo ele foi condenado ali por inquisitores romanos, tá? E só que Paulo combateu o bom combate e permaneceu no cristianismo, não se dobrou a Roma, não deixou que Roma o convencesse de todo o pecado. Então, a base da igreja, gente, primeira coisa que nós precisamos entender aqui, que a base da igreja cristã é Cristo, tá? Cristo, ele é a base da igreja cristã, da igreja reformada, da igreja protestante. Então, não somos protestantes porque nós somos brigãos, porque nós quebramos tudo, não. Nós somos protestantes porque nós protestamos algo que estava errado dentro da igreja. Quando Constantino, ele ligou igreja-estado, né? Quando ele aceitou o Estado, a igreja, ligou tudo essa questão de Estado e igreja, a igreja começou a se perder junto com o Estado, se tornou religião e Estado. Aí a coisa começou a descambar. Então, todos aqueles cristãos que verdadeiramente aceitavam a Cristo e tinham compromisso com Cristo, eles acabaram, no período aí, né, da própria reforma mesmo, eles acabaram saindo da igreja, abandonado a igreja, o catolicismo romano, porque o catolicismo romano começou a dominar, né? Porque a igreja romana se tornou a detentora do Estado, né? Então era a igreja que comandava o Estado, comandava os reinos, que era o Papa, ele era o rei, né? Era considerado como se ele fosse o rei daquela época, tinha mais autoridade do que até mesmo os reis, né? Então era como se a Igreja Católica fosse o centro do mundo, fosse a responsável por tudo. Então, gente, a base do cristianismo é Cristo e a base da Igreja Católica é o catolicismo, é a bula papal, é as ordens do Papa, tá? Então, Roma, eles não seguem as doutrinas bíblicas, tá? Roma, eles não seguem as doutrinas bíblicas. Já dizia um padre, que faleceu agora esse pouco tempo, ele diz assim, olha, nós cristãos, não vemos a Bíblia Sagrada como os protestantes vê, porque o dia que nós aceitarmos a Bíblia Sagrada como os protestantes aceitam, nós deixamos de ser católicos e nos tornamos protestantes. Porque qual é a visão deles? A Bíblia Sagrada, ela está abaixo da igreja e a igreja está acima da Bíblia Sagrada. Eles dizem que a Bíblia Sagrada, ela vem da igreja, tá? A Bíblia Sagrada, ela vem da igreja. Sendo assim, então, a Bíblia Sagrada, ela está à mercê
da igreja, mas nós sabemos que não é verdade. A Bíblia Sagrada, ela vem de Cristo, é a palavra de Cristo, inspirada pelo Espírito Santo. Então, ela não está abaixo, não está abaixo da igreja, não. Ela está ao pé com Cristo, porque ela é a palavra revelada de Cristo. A Bíblia Sagrada, ela está acima da igreja. A igreja, ela é a tradição, tá? A Bíblia Sagrada é a verdade e a igreja é a tradição. Então, gente, se a igreja é a tradição ela é o quê? Ela é um conceito humano. A Bíblia Sagrada, ela é um princípio divino e a tradição, ela é um conceito humano, podendo ser mudado. A tradição, ela muda sempre. Tudo que é tradição, ela vem sendo modificado, mudado. Leis mudam, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. A palavra de Deus, ela não muda. Aquele que muda, que tira qualquer Y, tio, alguma letra da palavra, esse será dele tirado uma parte da árvore da vida. Então, a palavra de Deus, ela sempre estará acima da igreja. A igreja está aqui, ó, muito abaixo da palavra de Deus, não está em contrapé, não está em igualdade, em pé de igualdade com a palavra. A igreja jamais estará de pé de igualdade com a palavra. A igreja, ela precisa se adequar à palavra, à Bíblia, não a Bíblia à igreja, mas o catolicismo eles têm feito isso, tem adequado a Bíblia Sagrada às vontades da igreja. Mas, gente, vamos entender aqui nesse estudo que nós iremos fazer a respeito do que o catolicismo. Então, Jesus é o verbo, Jesus é a palavra. João, capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, tá? Segundo ponto, porque eu não sou e nunca serei um católico romano, o catolicismo é tradição passada de pais para filho. Então, o catolicismo romano, ela é uma tradição imposta de pais católicos, né? Imposta aos filhos. Então, o que acontece no catolicismo romano? Os filhos eles já nascem e já são batizados pelo catolicismo. Então, eles já são automaticamente introduzidos no catolicismo de criança. E aí, para que eles não se tornem pagãos, esse é o pensamento católico, para que eles não se tornem pagãos, ele já vai para o batismo, quando criança, sem ter consciência do evangelho, eles já passam a ser batizados e já passam a ser agora um católico romano. Mas isso é imposição da igreja, dos pais aos filhos, sem eles ter noção e conhecimento do que é a verdade. Mas, gente, o cristianismo ele é diferente. O cristianismo ele não tem essa questão de uma tradição feita de pais, passado de pais para filho. Não, o cristianismo ele é diferente. O cristianismo é uma aceitação. O cristianismo ele se trata de você aceitar o cristianismo, de você fazer parte do cristianismo. Não aí você a igreja ser parte de você. Não, não é que a igreja te domina. Não, você é salvo, você é transformado. O cristianismo ele traz para você a justiça e o juízo. Então, você precisa entender o cristianismo. Agora, aqueles que são introduzidos, eles estão ali porque os seus pais são, mas o cristianismo ele faz diferente com a gente. Ele nos dá entendimento daquilo que nós somos. Então, você só passa a ser batizado quando você tem consciência. Você só passa a aceitar o ato do batismo quando verdadeiramente você tem consciência. Então, na igreja protestante, a igreja evangélica, não se batiza criança, né? Lógico que algumas acabam aderindo essa postura católica, né? Romana, mas uma certa maioria do cristianismo, dos cristãos, né, protestantes evangélicos, eles não aceitam o batismo das crianças. Por quê? Porque o batismo é uma questão de arrependimento. O batismo ele é um estado de arrependimento. Você precisa crer e ser batizado para que você possa fazer parte do reino. Então, esse é o contrapartida do catolicismo. O catolicismo não, você só nasceu, já pode ser batizado, ser apresentado e batizado ali. Você já é batizado nas águas, sem você saber por que você está sendo batizado, e assim por diante. Então, esse é o segundo ponto. O terceiro ponto, vou parar aqui no terceiro, tá? Mas o terceiro ponto, ele diz assim, ó, porque
eu não devo ser católico romano, porque somente a Deus devemos adorar e não a imagens de escultura. Está lá em Êxodo capítulo 20, verso 3, 6. Aí já passa na questão da liturgia, da adoração, do objeto de adoração, né? Que o objeto de adoração do catolicismo é as imagens de escultura. A primeira adoração do catolicismo romano são adorações a imagens de escultura. Então, eles adoram a imagem de escultura e pouco adora-se a Deus, pouco adora-se a Cristo. Maria, ela tem uma baita de uma simbologia maravilhosa para a igreja cristã, evangélica. Ela tem uma simbologia de mulher, de pessoa fiel, de pessoa que obedeceu à voz de Deus, só que ela não é um objeto de adoração do cristianismo. Ela não se tornou um objeto de adoração do cristianismo. Ela é apenas uma mulher que foi agraciada pelo Espírito Santo para receber ali a semente do Espírito Santo que colocou sobre ela e ela deu à luz ao Salvador. Essa é a profecia. Agora, para o católico romano, para o catolicismo, Maria, ela é Deus. Ela faz parte da Trindade, e sendo assim, não é mais Trindade, é uma quatrindade, né? Então, esse é um dos erros mais grotescos do catolicismo, colocar Maria ao pé de igualdade com Cristo, ao pé de igualdade com o Pai, ao pé de igualdade com o Espírito Santo. Colocar Maria como uma pessoa que faz milagres, uma pessoa, um ser que faz milagre, um ser que cura, um ser que perdoa pecados, um ser que salva, um ser que intercede por você. Já não é mais o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, é Maria. Então, esses são os erros, os primeiros erros aqui que nós estamos colocando aqui, que a Igreja Católica comete e eles não aceitam isso. Beleza? Então, esse é o primeiro, né, que nós iremos aqui parar aqui nesse ponto, nesse terceiro tópico aqui, tá? E nós iremos dar sequência aqui em mais 7 pontos aqui que falta para nós fecharmos aqui o nosso assunto a respeito de por que não ser um católico romano, ou os 10 motivos para você nunca se tornar um católico romano, beleza? Então até o próximo vídeo aí, se Deus quiser, estaremos aqui falando sobre esse assunto. Até mais.